Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, sexta-feira, dia 5 de janeiro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela, NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, rodada do Sextou está gigantesca. São simplesmente 14 jogos e eu vou trazer tudo pra vocês. Se você não quiser perder nada, fica até o final do vídeo. Se puder, já deixa o like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. E se você gostou e chegou aqui pela primeira vez, já aproveita e se inscreve no canal. Uma coisa, né? Vídeo de ontem bateu 50 comentários, então hoje novamente vai ter bilhetinho no final do vídeo, vai ter bingo. E ontem a gente cravou o bilhete, deu tudo certinho, o Bucks venceu, o Nuggets também deu certo. Aliás, que virada do Nuggets. E o duplo-duplo do Wembanyama ficou apenas por um rebote. Ele fez 9 rebotes. Se pegasse mais um, bateria o duplo-duplo. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos lá. Dia de hoje tá gigantesco, primeira análise. E bora que bora. Lembrando, hoje batendo 50 ou mais comentários, amanhã novamente, bilhete e bingo. Fechou? Bora! Bora lá. 21 horas, jogo do Celtics contra o Jazz. Time, o Celtics jogando em Boston é muito forte, deve vencer a partida. O problema é que a odd é baixa, 1,09, tá? Aqui dá para utilizar na composição de um bilhete duplo, ou de uma múltipla, ou de um bingo. Ou, se você quiser melhorar um pouquinho essa odd, talvez um handicap negativo para o lado do Celtics, né? Menos 1,5, menos 2,5, menos 3,5, para melhorar essa odd. Se você não sabe muito bem o que é o handicap negativo, vamos lá, rapidinho. Menos 1,5, o Celtic precisa vencer por uma diferença de 2 pontos. Menos 2,5, diferença de 3 pontos. Menos 4,5, diferença de 5 pontos. E assim sucessivamente, tá legal? Celtics bem favorito, deve vencer e vencer bem. E também aproveitando aqui falando do Celtics, tem um jogador que na última partida foi econômico, né? Que é o Jaylen Brown. E é um cara que geralmente pontua bem. Na última partida, apenas 15 pontos. A linha de pontos baixo dele, para essa partida, está em 18,5, ou seja, 19 ou mais pontos. Percebam que dos últimos 10 jogos, 19 ou mais pontos, ele bateu em 8 de 10, tá legal? Então, linha de pontos baixos para o Jaylen Brown, também acho uma entrada aqui interessante. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do Pacers contra o Hawks. Time, é aqui o seguinte, hein? Jogo dos armadores, né? Pelo lado do Pacers, a gente tem o Tyrese, pelo lado do Hawks, o Trae Young. E é o que eu vou tentar trabalhar nessa partida. O mercado dá um leve favoritismo para o Pacers, provavelmente por jogar em casa. Eu particularmente acho que é um jogo bem equilibrado. Então eu vou buscar um duplo-duplo para o Trae Young, porque o Trae Young geralmente bate 10 ou mais pontos e 10 ou mais assistências. Duplo-duplo, para quem está chegando agora, é o seguinte, quando um jogador atinge 10 ou mais em 2 quesitos, tá? O Trae Young geralmente pontua acima de 10 e faz 10 ou mais assistências. Por esse motivo, geralmente ele bate o duplo-duplo. E pelo lado do Pacers, o Tyrese. Tyrese mesma tocada. Geralmente 10 ou mais assistências e 10 ou mais pontos. Então eu vou explorar o duplo-duplo, double-double para quem estiver pela Betano, para esses dois jogadores. Fechou? Bora lá, 21h30, jogo do Nets contra o Thunder. Time, aqui o seguinte, na última partida, o Chet Holmgren ficou faltando um pontinho, se não me falha a memória, é isso mesmo, ficou faltando um ponto para ele trazer o Green pra gente, né? O que eu quero trabalhar aqui com vocês? A linha de pontos baixos dele está em 12,5, ou seja, na noite de hoje ele precisa fazer 13 pontos. Percebam que dos últimos 10 jogos ele fez 13 ou mais em 9, tá legal? É o que eu vou trabalhar. Chet Holmgren para ele fazer mais de 12,5, ou seja, 13 ou mais pontos na noite de hoje. Pega essa odd e monta no bilhete duplo. Fechou? 21h30, jogo do Cavaliers contra o Wizards. Time, aqui o seguinte, o Wizards, olha o desempenho fora de casa. 10 jogos, só venceu 2 partidas e perdeu 8, tá legal? Acredito que o Garland não jogue, é verdade, o Garland novamente fora, né? Mas aqui, jogando em casa com Donovan Mitchell, eu acredito sim na vitória dos Cavs. Odd de 1,20, 1,22, pega essa odd e coloca num bilhete duplo. Acredito na vitória do Cavaliers. Fechou? E bora lá, 21h30, jogo do 76ers contra o Knicks.
Time, é o seguinte, Joel Embiid em quadra, o 76ers tá demais. Aliás, o que o Embidão tá jogando na temporada é brincadeira. E é o que eu vou explorar nessa partida, tá certo? Eu vou tentar um duplo-duplo pro Embidão. Por quê? Geralmente ele bate 10 ou mais pontos e atinge 10 ou mais rebotes, né? Pontuação dele tá sacanagem, tá pontuando acima de 30 praticamente que em todas as partidas. E os rebotes, olha só, né? Dos últimos 10 jogos, 10 ou mais rebotes em todas as partidas. Duplo-duplo, double-double pro Embidão. Pelo lado do Knicks, eu gosto do armador Jalen Bronson. Ele está com uma linha de pontos baixos para mais de 20,5, ou seja, 21 ou mais pontos. Dos últimos 10 jogos, ele bateu esse número em 7 partidas. Então, para quem quiser utilizar aqui linha de pontos baixos para o Jalen Bronson, mais de 20,5, ou seja, 21 ou mais pontos na noite de hoje, também vejo de forma interessante. Fechou? 22 horas, jogo do Bulls contra o Hornets. Time, aqui eu vou de Bulls, né? Olha o Hornets fora de casa. Dos 10 últimos jogos, apenas 2 vitórias, são 8 derrotas. Eu nem sei como o Hornets ganhou do Kings, tá? Mas deixa pra lá isso daqui. Isso aqui é um assunto para uma outra hora. Eu só sei que o Hornets fora de casa perde, que é uma beleza. E o Bulls, ele melhorou muito o seu jogo, tá certo? Eu tenho uma odd aqui de 1,29, jogando em Chicago, eu busco sim a vitória do Bulls. Pega essa odd e monta num bilhete duplo. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Rockets contra o Timberwolves. Time, é o seguinte, dos 10 últimos jogos do Timberwolves fora de casa, ele bateu 101 ou mais pontos em todas as partidas, tá legal? Então essa linha, pro Timberwolves fazer mais de 100 pontos e meio na noite de hoje, eu acho uma linha interessante. Tá pagando uma odd de 1,18, 1,20. É uma odd bacana para um bilhete duplo, tá? E aí o Timberwolves precisa pelo menos de 101 pontos na noite de hoje. 101 ou mais pontos, tá bom? Essa é uma possível entrada em pré-live. E também um duplo-duplo, double-double para o Rudy Gobert pode ser interessante. É o pivôzão do Timberwolves. Ele geralmente bate 10 ou mais pontos e pega 10 ou mais rebotes. Se essa linha de duplo-duplo abrir para o Rudy Gobert, também pode ser interessante. Fechou? E bora lá, 22 horas, jogo do Pelicans contra o Clippers. Time, pelo lado do Clippers, parece que a gente vai ter o retorno do Kawhi Leonard, tá? E aí o time fica bem interessante. Kawhi Leonard, Paul George, James Harden, fica um timaço. Vamos lá, falando de barba, é o que eu quero trabalhar nessa partida de hoje. O James Harden, ele geralmente pontua de 13 para cima. A linha de pontos baixo dele nesse momento está em 12,5, mais de 12,5, ou seja, ele precisa fazer 13 ou mais pontos na noite de hoje. Dos últimos 10 jogos, 13 ou mais ele bateu em 9, tá legal? Tá pagando uma odd de 1,27. Pega essa odd, coloca num bilhete duplo, mais de 12 pontos e meio pro Harden. Fechou? E bora lá, 22h30, jogo do Mavericks contra o Blazers. Time Mavericks bem favorito, ainda mais jogando em casa, com Luka Doncic, Irving, acredito sim na vitória do Mavericks. A odd é baixa, 1,20, mas dá para pegar essa odd e colocar num bilhete duplo. É um caminho, é uma alternativa. Falando de Mavericks, não posso deixar de falar dele. Luka Doncic vem pontuando um absurdo. A linha de pontos baixo dele nesse momento está em 27,5, ou seja, ele fazendo 28 ou mais pontos na noite de hoje. Percebam que dos últimos 10 jogos, 28 ou mais pontos, ele bateu em 9, tá? Essa linha de pontos baixo para o Luka Doncic também vejo de forma bem interessante. Pega essa odd e coloca ali no seu bilhetinho. Fechou? 23 horas, Nuggets versus Magic. Time, aqui o seguinte, tem uma linha para mais de 209,5, ou seja, na somatória das duas equipes, da pontuação, eu preciso de 210 ou mais pontos, tá? E por que eu estou pensando nessa linha? Porque o Nuggets em casa geralmente pontua bem, o Magic como visitante também pontua bem, e no histórico, se a gente pensar aqui nessa linha de mais de 210 pontos, né, na verdade, mais de 209,5, ou seja, se bater 210 ou mais, a gente já tem green. Dos 5 últimos jogos, na somatória, todas as partidas bateram 210 ou mais pontos. É o que eu vou buscar aqui com vocês, tá bom? Mais de 209,5 pontos na partida. Pega a pontuação do Nuggets, mais a pontuação do Magic. Bateu 210 ou mais, é green. Bateu para baixo, 209 para baixo, é red. Fechou? Time, bora lá.
23 horas, jogo do Suns contra o Heat. Aqui algumas informações que são muito importantes. Vamos lá. Kevin Durant, pelo lado do Suns, é dúvida. Game time decision. Se o Durant jogar ao lado do Devin Booker e do Bradley Beal, e pelo lado do Heat parece que mais uma vez o Jimmy Butler não vai jogar, eu vejo sim um favoritismo para o Suns, tá? Presta atenção aqui. O Butler fora pelo lado do Heat e pelo lado do Suns a gente pega o trio Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. Aí eu dou favoritismo para o Suns, ainda mais jogando em casa. Se o Jimmy Butler realmente não jogar pelo lado do Heat, eu também quero buscar uma linha de pontos baixos para ele. Bam Adebayo. É um cara que geralmente pontua de 17 para cima. Dos 10 últimos jogos, em 8 ele pontuou de 17 para cima. Na ausência do Jimmy Butler, a bola deve chegar mais vezes na mão do Bam Adebayo. E por esse motivo, eu vou buscar também uma linha de pontos baixos para o Bam Adebayo. É importante verificar a escalação momentos antes da partida de executar essas entradas, tá bom? Na NBA, diferentemente do futebol, a gente não tem a escalação oficial uma hora antes. Ela realmente é dada minutos antes do início da partida, tá legal? Isso é bacana, para quê? Para aumentar a questão da porcentagem do seu acerto em suas entradas. Time, uma outra coisa que as pessoas me perguntam, principalmente quem opera na Betano, Marco, eu não consigo localizar essa linha de pontos baixos e tal. Essa linha não tem na Betano, galera. Essa linha só tem na Bet365. Da mesma maneira que algumas linhas que eu passo aqui só tem na Betano, tá? Eu opero NBA na Betano e na Bet365. Fechou? E bora lá. Meia-noite de sexta para sábado, jogo do Warriors contra o Pistons. Time, se liga no Pistons jogando fora de casa. Warriors jogando em São Francisco é uma equipe muito forte, tá legal? Então, aqui não tem muito o que inventar. Odd de 1,22, 1,24, vitória do Warriors, pega essa odd e faz um bilhetinho duplo. Fechou? E bora lá, meia-noite de sexta para sábado, jogo do Lakers contra o Grizzlies. Time, é aqui o seguinte, jogo lá em Los Angeles, tá? Eu quero tentar explorar dois jogadores do Lakers. Quais são eles? Vamos lá. Para a bola de 3 pontos, eu quero o Prince. Eu quero que ele faça pelo menos 2 bolas de 3 pontos nessa partida. Se a gente puxa aqui os 10 últimos jogos dele, em 8 ele acertou 2 ou mais bolas do perímetro, né? Bolas de 3 pontos. Acho bem interessante, odd de 1,40, pega essa odd e monta num bilhete duplo. E também o Anthony Davis, né? O Anthony Davis é um cara que geralmente pontua de 10 para cima e pega 10 ou mais rebotes. Então, geralmente, ele atinge o quê? O duplo-duplo. Então, busco também um duplo-duplo, double-double para o Anthony Davis. Fechou? Time, e ainda na meia-noite, de sexta para o sábado, o jogo do Kings contra o Raptors. Pela equipe do Raptors, a gente tem ele, Pascal Siakam. O que eu quero explorar com esse jogador? Vamos lá. Falando de pontos, eu quero tentar uma linha de 20 pontos para ele nessa noite, 20 ou mais pontos. Dos últimos 10 jogos, 20 ou mais pontos ele bateu em 7. E eu também acho interessante essa linha de 5 rebotes para o Siakam, tá? Dos últimos 10 jogos, ele bateu em todas as partidas pelo menos 5 rebotes. Ou seja, 20 pontos e 5 rebotes para o Siakam na noite de hoje. Fechou? Bora lá, time, é hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Uma coisa interessante, hoje tem jogo pra caramba. Se quiser operar com a gente no grupo VIP, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Apenas R$19,90 por mês você pode fazer parte do nosso grupo VIP e recebe todas as nossas entradas na palma da sua mão através do Telegram. O link tá aqui embaixo na descrição, clique e vem. Se você não gostar, fica tranquilo, testa por uma semana. Não gostou, pede o cancelamento que nós devolvemos o seu dinheiro. Tá legal? Bora lá. Qual que é o bilhetinho hoje? Sextou. Vamos lá. Vitória do Boston Celtics contra o Jazz. Vitória do Mavericks contra o Blazers. Vitória do Warriors contra o Pistons. 3 favoritos, 3 vitórias, odd de 1,59. Como é que ficou a nossa bingueta? Lembrando, bateu 50 ou mais comentários, amanhã tem tudo de novo. Bingueta para hoje. Vitória do Bulls contra o Hornets. No jogo entre Knicks e 76ers, eu quero que o Jalen Brunson faça mais de 20,5 pontos, pelo menos 21 pontos, e um double-double duplo-duplo para o Embidão, geralmente 10 pontos e 10 rebotes. Jogo do Celtics, Jaylen Brown para fazer mais de 18 pontos e meio, ou seja, 19 pontos para ele nessa noite. Jogo do Thunder para o Chet Holmgren fazer mais de 12,5, 13 ou mais pontos para o homem.
E jogo do Clippers, mais de 12,5 pro Barba, pro Harden fazer pelo menos 13 pontos na noite de hoje. Se tudo der certo, odd de 4,30. Sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Nos vemos por aqui amanhã. Um excelente final de semana para todo mundo. Fui!